Então, pessoal, no último vídeo eu fiquei de resolver o exercício 8 e falar um pouquinho sobre equações de congruência, né? Então, vamos fazer esse exercício 8 aí. Eu vou fazer a letra A. A letra B vai ser bem análoga, né? Vocês podem até repetir, né, o processo da letra A como exercício. E depois eu faço a letra C, tá? Então, vamos começar aí pela letra A. Mas, antes de mais nada, né, a hipótese inicial do problema seria que o x é congruente a y módulo n, correto? E o z congruente a w módulo n, tá? Então, essas são as hipóteses, tá? Então, por definição dessa relação de congruência, que é uma relação de equivalência, né? Relembrando aí, então eu posso dizer, né? Eu posso dizer não. Eu digo que x menos y vai ser um múltiplo de n, então kn. E também o z menos w é um múltiplo de n. Não vou escrever o mesmo k, vou botar pn, tá bom? Onde esse k e esse p são números inteiros, não necessariamente naturais, né? Beleza. Então, vamos à letra A. Bem, eu vou somar essas duas equações. Essa equação 1, vou chamar de 1, e essa aqui que eu vou chamar de 2. Então, se eu somando 1 e 2, o que a gente vai obter lá? A gente vai obter o seguinte: x menos y mais z menos w é igual a kn mais pn. Beleza? Bem, rearrumando aí o que está escrito nessa última linha que eu escrevi, reorganizando, eu vou escrever assim: x mais e, tá? Menos y mais w, né? Um joguinho de sinais aí. Isso é igual, vou pôr o n em evidência, isso fica um k mais p, n, tá? Se eu chamar esse k mais p de um q, esse q também vai ser um inteiro, porque o k e o p são inteiros, então a soma de dois inteiros, inteiro é. Bem, então olha só, eu tenho, né, x mais e menos y mais w igual a um qn, né? Eu tenho x mais e menos y mais w igual a um qn. Ou seja, né, a diferença entre x mais e y mais w é um múltiplo de n. Logo, eu tenho x mais e congruente ao y mais w módulo n. Tá? Como a gente queria demonstrar. Esse n aqui tá igual um h. Ficou meio... Pronto. A letra B, repara que eu somei as equações, aí apareceu o x mais e. Né? Se vocês subtraírem as equações, vai aparecer o x menos e. Né? E fazendo uma arrumação, é o mesmo processo aí, tá? Então, a letra B, vocês podem fazer aí como exercício, tá? É análoga, né? Subtraindo. Ok? Se eu subtrair uma equação da outra, eu chego na situação. Vamos à letra C. A letra C é um pouquinho mais complicada, tá? Para melhorar as contas, né, para ficar uma coisa mais fácil da gente observar, eu vou escrever a partir de 1, né? Então, da equação 1, né, eu vou dizer que o x é igual ao y mais kn. Né? E de 2, vou fazer a mesma coisa, tá? O z é igual ao w mais pn, partindo da mesma hipótese, né? De que x é congruente a y e z é congruente a w módulo n. Olha lá o que a gente quer mostrar, tá bem aqui em cima, aqui no canto, né? Que o x vezes z é congruente ao y mais w. Por isso que eu isolei o x e isolei o z. E agora eu vou multiplicar, tá? Estou multiplicando
multiplicando, eu vou ficar com x vezes e igual ao produto dessas expressões. Y mais Kn vezes W mais Pn. Tá bom? Aí a gente vai usar aqui um produto notável, né? Uma distributiva. Aí eu vou ficar lá com Y vezes W. Já apareceu Y vezes W que eu queria aqui, ó. Certo? E todas as outras parcelas vão ter o N na jogada, que a gente vai poder pôr em evidência. Essa é a ideia, tá? Então, mais YPN, agora mais WKN, mais KPN ao quadrado, tá? Então, resumindo aqui, eu vou ficar com x vezes e igual a um y vezes w, tá? Mais, agora eu vou pôr o n em evidência. Então, nessa primeira parcela vai sobrar YP. Na segunda parcela vai sobrar WK. E na última parcela vai sobrar KP e um dos N's, tá? Pus o N em evidência assim. Agora, nota. O Y, o P, o W, o K, o N, todos esses são números inteiros, né? Então, toda essa soma aqui, que eu vou chamar, sei lá, inventar uma letra aí, R, tá? Esse R é um número inteiro também, tá? Então, eu vou ficar com x vezes e igual a um y vezes w, né? Mais Rn. Ou seja, eu tenho um x vezes e menos y vezes w igual a um Rn. Ou seja, né, a diferença de y de xe menos yw, né, essa diferença aí, é um múltiplo de n. Então, eu posso concluir que x vezes e é congruente ao y vezes w módulo n. Tá? Então, chegamos aí onde a gente queria. Então, está demonstrado aí, está feito esse exercício 8. Bem, agora vamos pensar aqui, vamos falar um pouquinho de equações, né? Quando vocês aprenderam lá no colégio, tá? Sempre que você escrevia uma equação do tipo assim, x mais 7 igual a 10. Como é que vocês resolviam uma equação desse tipo? Passa o 7 para lá com sinal negativo, ou seja, subtraindo, né? Se fosse x menos 7, ia passar para lá com sinal trocado, ia ficar x mais 7, né? Esse passar para lá, né? Para o outro lado da equação. Né? Então, se aqui tivesse mais 7, passa para lá menos 7. Se aqui tiver menos 7, passa para lá mais 7. Mas o que se passa para lá? É porque é o seguinte, quando a gente resolve uma equação, o objetivo é que a variável, né, incógnita que a gente quer descobrir quem é, fique isolada. Do tipo, né, uma vez que a gente resolve, tem que estar x igual, babá. Então, ela tem que estar isolada de um dos lados da igualdade, perfeito? Esse é o objetivo. Então, de que maneira, uma vez que eu estou somando 7, esse x vai ficar isolado aí do lado que ele está? De que maneira? Eu fazendo o seguinte, x mais 7 menos 7, porque mais 7 menos 7 dá o zero, né? E x mais zero é x mesmo, porque o zero é o elemento neutro na soma, tá bom? E isso aqui, então, vai ficar o 10 menos 7, porque se eu subtrair 7 de um lado, eu tenho que subtrair 7 do outro, para a equação não ficar, não deixar de ser equação, né? Ser uma coisa diferente, tá? Então, eu vou ficar com o x sozinho igual a 3. Muito bem, essa é a ideia do passa para lá com o sinal trocado, tá? Mas isso é quando é soma. Depois a gente vai falar um pouquinho da multiplicação, né? Então, aí a gente tem essa situação aí, tá? Como é que isso vai entrar na parada, né? Se eu estiver numa equação, né? Vamos dizer que eu esteja dizendo aí x mais 7 é igual a 10, mas eu quero, aliás, igual não, congruente a 10 módulo 11, por exemplo. Vamos supor que eu esteja lá naquele meu computador, né, que só resolve, né, eu só consigo resolver as contas, né,
só consegue aparecer lá no mostruário coisas, né, lá no meu display, números de 0 a 10. Então, eu estou em congruência módulo 11, beleza? Então, eu não posso dar como resultado, por exemplo, até que eu poderia dar um 3 aí como resultado, né? Mas vamos supor que aqui fosse uma subtração. Então, vamos trocar para subtração, tá? Se fosse uma subtração, né? Aí, se eu usasse a mesma história do passa para lá, que é uma coisa que a gente tem que ter certeza se pode em equações desse tipo, mesmo que eu fizesse o passa para lá somando, eu ia ficar com x congruente a 17. Mas 17 não é um número possível lá na minha congruência módulo 11, né? Lá o número possível é de 0 a 10. Então, 17 é quem? Aí eu tenho que verificar que 17 vai ser congruente, né? Quando eu divido por 11, vai me deixar resto 6. Então, 17 é congruente a 6 módulo 11. Então, na verdade, tá? Estou resolvendo de cabeça aqui a princípio com vocês. Na verdade, o x passa a ser congruente a 6 módulo 11, tá? Isso, né? Porque confere a equação. Se eu fizer x igual a 6, vai ficar 6 menos 7. Deixa eu cancelar a internet aqui. Vai ficar menos 7. 6 menos 7 que vai dar menos 1, que quando eu somo 11, fica congruente a 10, né? Módulo 11, tá? Então, essa é a ideia. Mas, enfim, será que eu posso fazer isso? Eu posso fazer essa história do passar para lá somando, né? No caso de congruência? Posso, graças ao que a gente acabou de resolver aqui, ó, tá? Então, olha só essa propriedade. Né? Se eu tenho x congruente a y e z congruente a w, eu posso somar, né, essas duas congruências. Então, se eu tenho lá, por exemplo, x é congruente a y e eu tenho que z é congruente a y também, tá? Então, eu posso somar. Então, desculpa, não era isso que eu queria falar. Se eu tenho que x é congruente a y e eu sei que z é congruente a z mesmo, né? Então, eu posso dizer que x mais z é congruente a y mais z. Então, eu posso somar, né, um mesmo valor dos dois lados, igual a gente fez aqui. Né? Só que aqui a gente subtraiu 7 dos dois lados. Eu poderia somar 7 dos dois lados. Né? Aí já cai nessa outra propriedade aqui, né? Nessa segunda aqui, ó. Né? Que eu também tanto posso somar, quanto eu posso subtrair dos dois lados, né? Assim, tá? Então, isso também é possível em equações de congruência desse tipo aqui, beleza? Então aí eu vou fazer isso, eu vou fazer x menos 7 mais 7 é congruente a 10 mais 7 módulo 11, tá? E aí, o menos 7 mais 7, né, nessa situação, também é o zero, que é congruente a zero mesmo, módulo 11. E daí eu vou ficar com x congruente a 17, módulo 11. Mas 17 eu não posso pôr como resposta. Eu tenho que colocar sempre uma resposta de 0 a 10. Né? Então, eu tenho que o x, neste caso, é congruente a 6, módulo 11. Tá? Uma outra maneira de resolver isso aí também seria a seguinte, usando, né, exatamente a definição da equação da congruência, né, dessa relação de congruência, usando a definição dela. Então, aqui, por definição, eu posso resolver assim também, ó. Eu posso dizer o seguinte, que x menos 7 menos 10, né, é congruente... Peraí, deixa eu ver aqui. Assim, isso é um 11K, ou seja, é um múltiplo de 11. Quando eu faço a diferença dos dois, né, isso é um múltiplo de 11. Então, eu vou dizer que x menos 17
né, é um múltiplo de 11. Aí, se você quiser escrever, o x é um 17 mais o 11k. Aí, 17 não fica bom, né? Então, eu digo que x é um 6 mais 11k, se eu subtrair 11. Tá bom? Então, essa é a ideia, tá? Ou, se eu quiser, eu posso ir testando o meu k aqui. Se o k for 0, não fica legal. Se o k for menos 1, tá? Mas, enfim, essa técnica aqui, ela vai ser mais interessante quando a gente tiver algum valor multiplicando o x, tá bom? Vamos a essa situação, então. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de inversos multiplicativos. Inversos multiplicativos. Ó, lá na soma, né, o inverso da soma, né, o inverso, soma que a gente chama muitas vezes de simétrico, tá? O inverso da soma é aquele número que, somado com o que a gente quer determinar o inverso, resulte no elemento neutro da soma, que é o zero. Porque o x somado com zero vai ser o x mesmo, porque zero é um elemento neutro da soma, tá? Então, é por isso que quando você tem o x mais 7, você subtrai o 7, porque o menos 7 é o inverso do 7 na soma. Porque 7 menos 7, né, somados, vão dar zero, que é o elemento neutro. Então, este é o princípio. A mesma coisa vale, tá, no caso da multiplicação. Só que o elemento neutro na multiplicação é o 1. O 1 é aquele camarada que, quando você multiplica por um dado número, a resposta é esse mesmo dado número. Tá claro? Então, se eu quiser saber, por exemplo, o inverso multiplicativo do 3, é um camarada que, multiplicado por ele, tem que dar 1, que é o elemento neutro da multiplicação. É o mesmo princípio da soma, tá? Então, aí você... Ah, então já sei, é o 1/3. Esse é o inverso multiplicativo do 3. Né? Tanto é que aí entra aquela história. Nem todo conjunto você tem inverso multiplicativo para todo mundo. Por exemplo, em Z, né, se eu tiver lá no Z, o 3 não tem o inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo dele seria o 1/3, mas 1/3 não está em Z. Né? Então, eu estou considerando aqui como se a gente tivesse em Q. Né? Aí é o mesmo princípio se eu tiver que resolver, quando vocês aprendiam lá no colégio, uma equação do tipo 3x igual a 21, por exemplo. Tá? Por que que quando era assim, vocês aprendiam o seguinte, passa para lá dividindo, né? Passa para lá para o denominador. Vocês faziam assim, então x é igual a 21 sobre 3, porque esse 3 passou para lá dividindo. Mas por que que isso aconteceu? Simplesmente porque você pegou essa equação e multiplicou por 1/3 dos dois lados. Tá certo? E aí você ficou com 3 vezes 1/3 vezes x igual a 21/3. Né? Aí esse 3 vezes 1/3 é 1. E 1 vezes x é x. Então ficou assim, passou para lá dividindo, entendeu a ideia? Então, é dessa maneira que a gente resolve equações quando envolve, né? A minha variável está envolvendo uma multiplicação, né? A minha incógnita está sendo multiplicada por algum valor, tá? Muito bem. Então, como que isso vai funcionar nas equações de congruências? Né? Se eu tiver uma coisa do tipo assim, sei lá, 5x, né? 5x congruente a 4, tá? Módulo 7, por exemplo. Uma equação desse tipo. Tá? A gente vai ficar experimentando? Até pode, né? De 0 até 6. Eu posso ficar multiplicando quem que vai ser congruente a 4, módulo 7. Ok, perfeito. Só que vamos pensar o seguinte. Quem vai ser o inverso multiplicativo do 5 na congruência módulo 7? Aí a gente vai ter que ficar testando do mesmo jeito, né? Eu vou ter que ficar multiplicando 5 por valores de 0 a 6 até eu encontrar uma congruência, né? Módulo 1. Desculpa, módulo 7, uma congruência 1, módulo 7.
Então, vamos lá. Se eu fizer o 5 vezes 1, isso dá o 5 mesmo, que é congruente, né, a 5 módulo 7. Então, não é o inverso dele, tá? Se eu multiplicar o 5 por 2, isso vai dar 10, que módulo 7 é congruente a 3. Deixa o resto 3, módulo 7. Se eu fizer o 5 multiplicado por 3, isso dá 15. Opa! Quando eu divido 15 por 7, isso, né? Olha aqui. 15 dividido por 7 vai dar 2, né? 2 vezes 7, 14 para 15, 1. Sobra 1. Então, isso aqui é congruente a 1 módulo 7. Então o inverso do 5 é o 3. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa equação aqui por 3. E aí, eu multiplico por 3 do lado de lá também, tá? Módulo 7. Esse aqui é congruente a 1. E daí, eu vou ficar com x congruente a 12, módulo 7. Ficou ruim? Porque 12 não é um número possível na congruência módulo 7, tá? Então, tem que ver o resto que deixa. Na verdade, então, deixa resto 5, tá? Quando eu divido 12 por 7, dá 1, resto 5. Então, eu tenho que o x é congruente a 5 módulo 7. Se você for experimentar, 5 vezes 5 dá 25. Né? 25 é congruente a 5 módulo 7. Desculpa, congruente a 4 módulo 7, né? Se eu fizer 25 dividido por 7, tá? Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 7, 21. Para 25, 4. Sobra 4. Congruente a 4 módulo 7. Perfeito? Então, aí tem uma outra maneira de resolver isso daí usando a definição. Então, por definição, solução por definição, vou escrever assim. Solução pela definição. Tá? Então, eu vou ficar assim, ó. Daqui, eu passo para cá. Então, 5x menos 4, isso tem que ser igual a um 7k. Tá? Daí, eu vou explicitar o x. Olha, repara, aqui agora eu não estou mais no meu universo módulo 7. Né? Eu estou entre os inteiros. Né? Que, tanto é que saiu desse símbolo de congruência para esse outro aqui de igualdade. Então, eu posso simplesmente resolver essa minha equação naturalmente, né? Então, meu x vai ser igual a um 7k, como a gente aprendeu, né? Mais 4, dividido por 5. Só que eu só posso encontrar aí solução inteira para x, né? Não posso encontrar x igual a, sei lá, se eu fizer k igual a 0, eu dizer que x é igual a 4/5. Não pode, porque esse número não existe no conjunto dos inteiros, perfeito? Aí você só consegue determinar que número é congruente aí a 4 módulo 7, se isso aí for um número inteiro, né? Se o x for um número inteiro, certo? Então, o x tem que ser inteiro. Bem, então você já viu que se o k for 0, o x é igual a 4/5, o que não pode, tá? Aí você vai ter que ir testando. Se o k for 1, o que vai acontecer? 7 mais 4, isso vai dar 11, então x é igual a 11/5, que também não serve. Aí você vai para o k igual a 2. Aí você vai ficar com 14 mais 4, que dá 18. Sobre 5 também não serve. Tá? Vocês vão ver que... Vamos lá. Se o k for 3, aí você vai encontrar o quê? 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. X igual a 25/5, então x igual a 5. Funcionou. Então, x igual a 5, tá, é um número possível, né, de 0 a 6. Beleza, então eu posso dizer que o x é igual a 5, então, consequentemente, o x é congruente a 5 módulo 7, tá? Então, é uma outra maneira da gente resolver, só que pode dar um certo trabalho. Aí, pode ser que vocês me perguntem o seguinte, mas, professora, e se eu estiver numa congruência módulo, sei lá, 47? Eu vou ter que ficar testando todo mundo para saber quem é congruente a 1, módulo 47?
Não, tem uma maneira da gente descobrir como é que faz isso, né? É trabalhoso, requer bastante atenção. Eu posso até, como uma curiosidade para vocês, né, mostrar como é que se faz isso daí. Mas isso seria cenas do próximo capítulo, tá? Então, eu teria que gravar um vídeo só falando isso aí, assim, só com esse processo, né? Porque senão vai ficar um processo meio longo aqui, tá? Vai ficar um vídeo meio longo esse que eu tô gravando. Mas então, vamos começar como exemplo, né? Uma equação que misture multiplicação e soma. Vamos lá. Vamos pegar a congruência módulo 7 mesmo, que é fácil, né? Vamos pegar lá uma 3x mais 4 congruente a 2 módulo 7. Ok? Assim, chutei os valores aí, não sei o que dá não, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer, né, a começar, seria passar para lá, né, esse 4. Então, eu vou ficar com 3x congruente a menos 2 módulo 7. Tá ruim porque o menos 2 não é um cara que existe lá na congruência módulo 7, né? O que eu quero dizer, não é um número de 0 a 6, tá? Então, quem seria congruente a menos 2 módulo 7? Então, vamos lá. 3x congruente. Eu vou somar 7, que eu já vou cair num número lá entre 0 e 6. Então, 3x é congruente a 5 módulo 7. Epa, tá parecido com essa aqui? Não, bem diferente. Ah, mas eu já sei o seguinte. Se o 3 era o inverso do 5, na congruência módulo 7, obviamente o 5 vai ser o inverso do 3 módulo 7, correto? Então, se eu multiplicar essa equação aqui por 5, né, aí eu fico com, né, o 5 vezes 3, que é 15, e esse cara é congruente a 1 módulo 7, e daí o x é congruente a 25 módulo 7, tá? E quando a gente vê o resto que dá, é 4, né? Eu já fiz essa conta aqui, ó, né? Então, 25 dividido por 7 vai dar 3 e o resto é 4. Então, esse x é congruente a 4 módulo 7. Beleza? Aí, se vocês quiserem testar, fazer por definição também, é interessante. Vejam que é preciso que vocês deem uma resposta assim, tá? Em termos de congruência. Módulo 7. X congruente ao número tal, módulo tal. Tá? Outra coisa interessante também a ser dita, né? Outra coisa interessante a ser dita é o seguinte. No caso do inverso multiplicativo, né? Se eu estiver, mas isso daí é uma propriedade, eu não vou ficar demonstrando isso daqui, mas é importante que vocês conheçam isso, tá? Assim como no conjunto dos naturais, nos inteiros, aliás, nem todo número tem o inverso multiplicativo, né? Aliás, só um, né? Porque todo o resto vai cair numa fração que não está lá, né? Nem todo número tem. Então, até nessas congruências também tem módulos que nem todo mundo também tem o inverso multiplicativo. Então, se a minha congruência for módulo número primo, todos terão. Tá? Agora, se eu fizer congruência, por exemplo, módulo 6, nem todos vão ter o inverso multiplicativo. Querem ver? Só para fechar aqui, ó. Congruência. Vamos botar assim, mod 6. Vamos procurar o inverso multiplicativo. De todo mundo. O inverso multiplicativo do 1 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 dá 1, isso aí em qualquer módulo, tá? Vamos pensar, então, aqui no inverso multiplicativo do que seria o 2. Vamos pensar, 1 não é, né? Vamos pensar 3. Se eu fizer 3 vezes 2, dá 6, então, não é o inverso multiplicativo. Se eu fizer 4, inverso multiplicativo do 2, vamos supor que seja 4. 2 vezes 4, 8. O 8 é congruente a 2, não é congruente a 1. Vamos ver o 5. O 5, né, vezes 2 vai dar 10, que é congruente a 4. Acabou. O 2 não tem inverso multiplicativo. Então, vamos tornar a escrever 2 vezes 2, congruente a 4
módulo 6, tá? 2 vezes 3 é congruente a 6, que é congruente a 0, módulo 6, tá? O 4, 2 vezes 4 é 8, que é congruente a 2, módulo 6. Tá? E o 5, que é o último que a gente tem a testar, isso é congruente a 10, que é congruente a 4, módulo 6. Então, o 2 não possui inverso multiplicativo em mod 6. Tá? Então quem possui? Curiosidades, né? Só aqueles que são primo entre si com o 6. O 3 não vai ter inverso multiplicativo, o 4 também não, o 5 vai. O 5 e o 6 são primos entre si. Então, pensa aí no inverso do 5 na congruência módulo 6. Vamos botar lá, 5 vezes 1, não adianta, né? 5 vezes 2 dá congruente a 10, que é congruente a 4, mod 6. Pensa o 3, 5 vezes 3 dá 15, né? Que é congruente a quem mod 6? Se eu fizer 15 dividido por 6, isso vai dar 2, o resto é 3, congruente a 3, mod 6. Né? Se eu fizer 5 vezes 4, isso dá quem? Vai dar 20, que é congruente, mod 6 a 2. Né? Porque o múltiplo de 6 imediatamente anterior é o 18, 18 para 20 é 2. Se eu fizer 5 vezes 5, isso dá 25, que deixa resto 1 quando eu divido por 6. Então, o 5, o inverso multiplicativo mod 6 dele é ele mesmo, tá? Então, só 1, basicamente, né? E o 5, que possui inverso multiplicativo mod 6. Então, é sempre assim. Quando o módulo aqui for um número composto, não um número primo, tá? Nem todos têm inverso multiplicativo. Os que têm inverso multiplicativo são aqueles que são primo entre si com o 6, tá? Com esse número que está aqui. Então, por exemplo, lá em módulo 14, beleza? Nem todos têm inverso multiplicativo, mas, por exemplo, o 3 vai ter. Lá em módulo 14 vai ter, porque o 3 é primo entre si com 14. O 4 não vai ter, porque 4 e 14 não são primos entre si. E assim sucessivamente. Tá bom, minha gente? Então, assim, aí vocês anotem isso aí que eu falei, que é interessante, não é uma coisa assim que cai na prova, né? Equação de congruência pode cair, mas eu não vou colocar nada assim de mod 27, nada muito número alto, não, porque o processo de calcular esse inverso multiplicativo é trabalhoso para vocês e não é uma coisa assim que esteja tão no nosso programa assim, de estudo, né? Eu estou até trazendo essa questão da equação de congruência, porque é bom vocês conhecerem um pouco também, né? É interessante vocês terem um pouco o conhecimento da existência disso daí, porque esse estudo ele é muito útil na criptografia RSA, né? Que a criptografia RSA trata de primaridade e tal, então essas congruências, né? Mod N é bastante interessante nessa área aí, tá bom? Vocês vão usar bastante essa coisa aí na computação. Beleza, meu povo? Então, no próximo videozinho, eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra, né, um inverso multiplicativo em determinada congruência, tá? Posso deixar aqui para vocês uns exercíciozinhos, né, de equação de congruência, para vocês tentarem fazer. Vou botar assim. Vou botar só umas 3 aqui, só para vocês. Vou botar assim, 7x menos 1, congruente a 10, mod 11. Vamos botar outra aqui. Outrazinha aqui, sei lá. 8x mais 4, congruente a 11, mod 13.
E uma outra aqui, sei lá, 2x menos 5 congruente a 3 mod 7. Tá? Só para vocês treinarem aí. Assim, não precisa eu passar a resposta, até porque eu estou tirando isso da minha cabeça agora, eu teria que resolver. Mas depois é só quando vocês encontrarem o valor de x, confere na equação, né? Isso aí tá tranquilo para vocês fazerem. Então, só para treinar um pouquinho a equação de congruência, tá aí, ok? Até logo, minha gente. Depois eu volto falando dos inversos.